Olá, eu sou o engenheiro civil Pedro Henrique Leles Brito e nesse vídeo eu irei apresentar para vocês uma planilha que eu desenvolvi e que permite dimensionar calhas, condutores verticais, também conhecidos como tubos de queda, e condutores horizontais. Então, como é que funciona o sistema de drenagem das águas pluviais? A água da chuva que precipita aqui sobre o telhado, devido à inclinação desse telhado, ela é escoada por gravidade até a calha. E da calha, ela também é escoada por gravidade através desse condutor vertical até chegar na caixa coletora. E da caixa coletora é drenada para a rua através do condutor horizontal. Geralmente não nos preocupamos com o dimensionamento dessa caixa coletora. E por quê? Porque o condutor horizontal é dimensionado de tal forma que sua capacidade de vazão sempre será maior ou igual à vazão de chuva que precipita aqui sobre o telhado. Então, nunca irá ocorrer o acúmulo de água nessa caixa. Toda a água que chega aqui é imediatamente drenada pelo condutor horizontal. E essa mudança de direção do condutor vertical até a caixa coletora é feita por meio de uma curva longa de 90 graus, como essa daqui indicada na ilustração. E quais são as informações que você precisa fornecer para a planilha para que ela realize o dimensionamento desse sistema? As informações que você precisa fornecer devem ser inseridas aqui nessas células em branco da entrada de dados. Após preencher essas células, a planilha gera os resultados que são informados aqui nessas células da saída de dados. A planilha calcula, por exemplo, a vazão de chuva que precipita sobre o telhado, a capacidade total de vazão da calha, a capacidade total de vazão do condutor vertical e a capacidade total de vazão do condutor horizontal. E nessa outra tabela aqui, ela faz algumas verificações. A primeira verificação é se a capacidade de vazão da calha é maior ou igual à vazão de chuva que precipita sobre o telhado. A outra verificação é se a capacidade de vazão do condutor vertical é maior ou igual à vazão de chuva que precipita sobre o telhado. E a outra verificação é se a capacidade de vazão do condutor horizontal é maior ou igual à vazão de chuva que precipita sobre o telhado. Veja que essa terceira condição aqui não foi atendida. Então, precisamos voltar aqui na entrada de dados e mudar alguma das características do condutor horizontal. Podemos mudar, por exemplo, a inclinação desse condutor. Podemos mudar para 1,5. Veja que agora o condutor possui uma capacidade de vazão superior à vazão de chuva que precipita sobre o telhado. Podemos também aumentar seu diâmetro interno. Podemos aumentar de 100 para 150. Ele passa também a ser capaz de drenar a água da chuva. E outra coisa que podemos fazer é aumentar a quantidade de condutores. Podemos aumentar de 1 para 2. Nesse caso, o condutor horizontal também passa a ser capaz de drenar toda a água da chuva. Nessa outra célula aqui, você informa o material de que é feito o condutor horizontal. Essa informação interfere no cálculo da vazão porque cada material possui uma rugosidade diferente. Geralmente esse condutor horizontal é feito de tubo de PVC. Então vou manter plástico aqui. Vamos ver agora cada uma das outras informações que você precisa fornecer para a planilha. Veja que todas essas células que possuem esse tracinho vermelho no canto superior direito possuem comentários que você pode acessar posicionando o cursor do mouse sobre elas. Então, se você tiver alguma dúvida do que significa cada um desses dados aqui, cada uma dessas células, basta posicionar o cursor do mouse sobre ela, que irá aparecer esse balãozinho explicando. Pois bem, a primeira informação que você deve inserir aqui na entrada de dados é referente à largura dessa queda do telhado, que está indicada aqui na ilustração pela letra Azinho. A outra informação é o comprimento desse telhado. Essa outra informação é referente à altura do telhado, que também está indicada aqui na ilustração por Hzinho. Essa outra informação é referente à intensidade pluviométrica. A intensidade pluviométrica é a quantidade de chuva em milímetro que precipita na região a cada hora. Essa informação você pode obter através do serviço de meteorologia da região onde você vai construir essa casa, esse galpão ou qualquer edifício que seja. Ou então você pode vir aqui na norma NBR 10.844 de 1989
que trata das instalações prediais de águas pluviais, e consultar a tabela 5. Nessa tabela 5 estão a intensidade pluviométrica para várias cidades do Brasil, com período de retorno de 1, 5 e 25 anos. E o que seria esse período de retorno? Veja que para Alegrete, no Rio Grande do Sul, uma chuva com período de retorno de 5 anos é de 238 milímetros por hora. Isso significa que a cada 5 anos, em média, uma chuva com essa intensidade aqui ocorre apenas uma vez. De forma análoga, é a chuva para o período de retorno de 1 e 25 anos. Então, por exemplo, uma chuva com período de retorno de 25 anos para Alegrete é de 313 milímetros por hora. Isso significa que uma chuva com essa intensidade aqui ocorre em média apenas uma vez a cada 25 anos. Então veja que tem várias cidades aqui. Caso a sua não esteja nessa tabela, você pode escolher a intensidade pluviométrica de alguma cidade que esteja aqui nessa tabela, que se encontra mais próximo da sua. Retomando aqui para a planilha, outra informação que você precisa fornecer é referente à área de contribuição adicional. Essa vazão que a planilha calcula aqui é referente à vazão de chuva precipitada apenas sobre esse telhado. Mas se tivermos, por exemplo, platibandas, que são paredes verticais, aqui desse telhado, então essas platibandas também irão captar parte da água da chuva e irá direcionar para esse telhado. Então, caso exista algum obstáculo vertical que intercepte a água da chuva e direcione aqui para o telhado, precisamos colocar a área de contribuição desse obstáculo nessa célula aqui, de tal forma que a planilha irá calcular a vazão da chuva devido à precipitação que ocorre diretamente sobre o telhado e também a precipitação que ocorre sobre a platibanda, sobre o obstáculo vertical, e que direciona a água para o telhado. Então, se eu informar aqui, por exemplo, uma área de contribuição de 50, a planilha irá calcular, além da vazão de chuva que precipita diretamente sobre o telhado, a vazão de chuva que precipita sobre esse obstáculo vertical e que é direcionado para o telhado. Ambas essas vazões a planilha informa nessa célula aqui, que é a vazão total de água que é escoada pelo telhado até a calha. E como podemos calcular essa área de contribuição adicional? Se você vier aqui na norma, aqui na figura 2, estão a indicação de como é feito esse cálculo. Então, por exemplo, se você tem uma platibanda, uma altura Azinho e comprimento Bzinho, a área de contribuição dessa platibanda é calculada por essa fórmula aqui, Azinho vezes Bzinho sobre 2. Se você tem duas platibandas opostas entre si, sendo que uma delas seja mais alta, então a área de contribuição será essa diferença na altura multiplicado pelo comprimento Bzinho dividido por 2. E se você tiver um telhado que se encontra aqui no canto entre uma parede de área 1 e outra parede de área 2 perpendiculares entre si, a área de contribuição é calculada por essa fórmula aqui, onde A1 é a área dessa parede acima do telhado e A2 é a área dessa outra parede perpendicular que se encontra acima do telhado. E se você tiver um telhado cercado por 4 paredes, sendo que uma dessas paredes é maior do que a outra, a área de contribuição é calculada multiplicando a diferença nessa altura, Azinho, vezes o comprimento dividido por 2. Veja então que se você tiver um telhado cercado por 4 platibandas de mesma altura, a área de contribuição será igual a 0, que foi isso que eu inseri aqui na célula de área de contribuição adicional da planilha. Então, retomando, o próximo passo é informar as características da calha. Precisamos informar aqui o material de que é feita a calha, o tipo de seção transversal. A planilha permite calcular calhas com seção transversal retangular e semicircular. Veja que se mudarmos aqui para semicircular, a planilha altera automaticamente a ilustração aqui da calha e também dessa calha aqui
presente na ilustração da casinha. A planilha muda também essa informação aqui. Veja que para uma calha com seção retangular, você precisa informar a largura interna. Se você mudar para semicircular, ela informa aqui que você precisa informar o diâmetro interno. Então, retomando, o próximo passo é informar a inclinação dessa calha. Veja que se você posicionar o cursor do mouse sobre essa célula, irá aparecer esse balãozinho dizendo que, de acordo com o item 5.5.2 da NBR 10.844 de 1989, a inclinação da calha deve ser uniforme e de no mínimo 0,5%. Então, se você tentar informar aqui uma inclinação inferior a 0,5%, veja que irá aparecer essa mensagem, dizendo que a inclinação da calha deve ser maior ou igual a 0,5. Se você clicar aqui em cancelar, ela volta para a inclinação que estava antes. Mas se você clicar aqui em repetir, ela volta para você inserir um valor acima de 0,5%, por exemplo, 1,5%. Vou deixar a inclinação de 1. A outra informação que você precisa informar é a altura da área molhada, que é essa altura aqui do fundo da calha até a superfície da lâmina d'água. Esse valor aqui você pode escolher arbitrariamente. Você define aqui a maior altura que você quer que a lâmina d'água atinja. Dessa forma, a planilha irá calcular aqui o comprimento total da calha. Para uma calha retangular, essa altura total da calha para uma calha retangular é calculado pela planilha como sendo a altura da lâmina d'água mais 2/3 da altura da lâmina d'água. No caso da calha com seção semicircular, essa altura total será igual ao diâmetro dividido por 2. A outra informação que você precisa fornecer aqui é referente à largura interna para uma calha retangular, ou então o diâmetro interno para uma calha semicircular. Ao preencher essa célula aqui, a planilha automaticamente informa o valor nessa ilustração. Veja que eu informei aqui 25, mas se eu colocar 20, ela vai informar 20 aqui. Veja o seguinte, para economizar material, você pode fazer várias simulações. Veja que eu mudei aqui para 20 e a capacidade de vazão da calha continua sendo superior à vazão que precipita sobre o telhado. Então, para economizar material, em vez de uma calha com largura de 25, como eu havia colocado inicialmente, podemos adotar uma calha com a largura menor, por exemplo de 20, que ela vai continuar atendendo a capacidade de vazão necessária para escoar a água da chuva. Pois bem, precisamos preencher agora as informações referentes ao condutor vertical. Clicando aqui, você pode escolher a quantidade de condutores verticais que você quer para o seu sistema de drenagem. Eu vou manter um aqui, porque com um é suficiente para drenar toda a água que precipita sobre o telhado. Aqui você escolhe o tipo de material. O material vai entrar no cálculo da vazão, porque cada material possui uma rugosidade diferente. Aqui você informa o diâmetro interno do condutor. Eu informei 100, eu vou manter 100 porque com esse diâmetro o condutor vertical possui capacidade de vazão suficiente para drenar toda a água do telhado, toda a água de chuva que precipita sobre o telhado. E aqui você deve informar a taxa de ocupação. E o que seria essa taxa de ocupação? Se você posicionar o cursor do mouse aqui sobre a célula, irá aparecer esse balãozinho aí, uma informação do que seria essa taxa de ocupação. Veja que a taxa de ocupação nada mais é do que a razão entre a área ocupada pela água dentro do condutor e a área total desse condutor. Para evitar o surgimento de ruídos, turbulências e flutuações de pressões, é recomendado que a taxa de ocupação seja inferior a 33,33%. Outros autores e normas internacionais recomendam que essa taxa seja em torno de 25%. Então veja bem, se você tentar colocar um valor aqui inferior a 25%, por exemplo 20%, se você tentar colocar um valor superior a esse limite aqui de 33,33%,
vou colocar aqui, por exemplo, 35, a planilha irá emitir essa mensagem aqui, ó, de atenção. É recomendado que a taxa de ocupação não exceda 33,33%. Ela não proíbe que você adote uma taxa de ocupação superior a 33,33%. Mas se você adotar um valor superior a esse valor, se você adotar uma taxa de ocupação superior a esse valor de 33,33%, ela vai emitir essa mensagem de aviso. Aí você decide se você quer continuar com um valor superior ao recomendado ou não. Eu vou deixar aqui o valor de taxa de ocupação de 25%. A mesma coisa aqui para o condutor horizontal, que eu já expliquei para vocês. Se define a quantidade de condutores, o tipo de material, o diâmetro interno e a inclinação. Eu vou mudar a inclinação aqui para 1,5, de tal forma que o condutor horizontal seja capaz de drenar toda a água de chuva que precipita sobre o telhado. Então, estando tudo ok aqui, para consultar o memorial de cálculo, basta vir aqui nessa outra aba, memorial de cálculo, que aqui você vai encontrar o passo a passo de todos os cálculos que foram realizados. Se você quiser gerar o PDF desse memorial, basta voltar aqui para a primeira aba e clicar nesse botão, Imprimir Memorial. A planilha gera então o PDF, aquele memorial de cálculo que eu mostrei lá na segunda aba. E esse memorial é bastante útil se você é um estudante de engenharia, porque você pode vir aqui e aprender o passo a passo do dimensionamento de um sistema de drenagem de água pluvial. E se você for um profissional, você pode anexar esse memorial junto ao projeto que você vai entregar para o seu cliente. Então, para imprimir o memorial, você pode procurar aqui o botão da impressora e mandar imprimir. Ou então você pode vir aqui no botão de salvar e escolher o local onde você quer salvar esse memorial. Vou salvar aqui na área de trabalho e você escolhe o nome que você quer colocar. Pronto, está salvo lá na área de trabalho. Esse memorial ele é desbloqueado. Então, se você quiser, por exemplo, você pode adicionar algumas linhas aqui. Você pode adicionar algumas linhas e colocar o logo da sua empresa ou seus dados profissionais. Você pode colocar qualquer informação que você quiser aqui. Depois de fazer essa alteração, você vem aqui em Exibir, visualizar a quebra de página e arrasta para que essa informação que você adicionou fique dentro da área de impressão. Você verifica se está tudo ok. Se tiver alguma imagem aqui sendo cortada nessa divisão entre as páginas, você pode arrastar a setinha aqui para que a imagem fique toda dentro de uma única página. Isso pode acontecer tanto para ilustração quanto para equações. Se você vê que uma ilustração ou uma equação esteja sendo cortada nessa divisão entre páginas, você pode fazer isso como eu mostrei, arrastar para que toda ilustração ou toda equação fique dentro de apenas uma página. Então, feita essa alteração, você pode voltar aqui e gerar novamente o memorial em formato PDF. Veja que ele gera o PDF com as alterações que você fez. Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma outra informação relevante. Ah, sim. As únicas células que estão desbloqueadas nessa planilha são essas células em branco da entrada de dados. Todas as outras células foram bloqueadas para evitar que o usuário altere alguma fórmula acidentalmente, que iria comprometer os cálculos da planilha. Está desbloqueado também, como eu já disse, um memorial de cálculo, para permitir que você faça qualquer alteração que você julgar necessária. Então era isso, espero que vocês tenham gostado da planilha.